uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Seja muito bem-vindo ao programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje falaremos sobre a depressão. Vamos descobrir quais os sintomas que identificam essa doença e se ela pode ser tratada apenas com remédios. Confira. A depressão, ela se refere a uma enfermidade psiquiátrica. É um transtorno psiquiátrico. E que fala de um distúrbio cerebral nas alterações das neuroenzimas. Quando nós falamos em depressão em psiquiatria, nós não estamos nos referindo a um estado de espírito, a um estado de tristeza, a uma situação emocional passageira. Não é como muitas pessoas pensam, eu estou com depressão, a pessoa está querendo dizer, eu estou triste. Eu hoje não estou bem, eu ando deprimido. Não. Depressão é uma enfermidade classificada dentro dos transtornos psiquiátricos. E cuja intervenção psiquiátrica ajuda a recompor esse quimismo cerebral. Mas esse cérebro, ele fala de uma desestruturação emocional, mental e espiritual. E há um vasto material na literatura espírita, na obra de Allan Kardec, na obra de Francisco Cândido Xavier, de Joana de Ângeles, de outros autores que tratam desse tema. E nós vamos entendendo que a depressão é aquela tristeza que sai do controle, que começa a dominar a alma e que começa a incapacitar a pessoa para a vida, às vezes até mesmo para a vida cotidiana. É como se a pessoa ela se sentisse cansada de viver. Então, a pessoa cansada de viver, ela está desanimada, desinteressada das coisas, não é? Ela não fica ligada nos acontecimentos, antenada em tudo que está acontecendo. Ela está mais reservada e de uma forma muito doente, de modo que ela perde o interesse por quase tudo ao seu redor. Os sintomas da depressão são variados, desde anedonia, falta de vontade de viver, baixo astral ou uma tristeza profunda. Essa tristeza tende a refletir no semblante da pessoa, os olhos podem perder o brilho característico, a pessoa tende a arquear-se para a frente, como se estivesse carregando um fardo muito pesado. Ela não vai conseguir conciliar bem o sono, porque ela está tão fechada naquilo que está acontecendo, né? Ela fica ruminando as ideias, ou fica sentindo emoções tão desconcertantes que ela não consegue parar de pensar e conseguir reconciliar o sono. Busca a solidão como fuga, na solidão sofre da monoideia, da ideia fixa, há uma tendência grande do depressivo fixar-se em demasia na própria aflição, desenvolvendo o complexo de que é a pessoa que mais sofre no mundo. Além disso, ela pode ter problemas no apetite, não é? Ela perde a vontade de comer, ela não tem interesse, o pensamento dela está longe, ela não está interessada em cuidar de si, porque comer é cuidar um pouco de si, então ela não tem esse interesse, não é? Essa pessoa não consegue se concentrar no trabalho, num estudo, num livro. Quando a criatura não consegue responder a questão, para que continuar vivo? Para que continuar a viver? É como se o espírito não quisesse mais a vida física, como se ele não quisesse mais estar aqui, como se ele não encontrasse mais propósito em fazer nada, não conseguisse mais sentir prazer nas mínimas coisas da vida. São as ideias suicidas que
via de regra, em muitos casos, acabam culminando em tentativas de suicídio. Porque elas veem isto como a única alternativa para sair desse sofrimento. E nós sabemos com o Espiritismo que este não é o melhor caminho. Porque a pessoa que se suicida, ela vai sofrer mais do que está sofrendo aqui. Ela não vai se desligar do problema. Ela vai arranjar mais confusão. Por quê? Se ela se suicida, é provável que ela fique presa no corpo em decomposição. Ela vai para regiões inferiores, onde ela vai viver intensamente todo o sofrimento que ela está tendo no presente. Então, este não é o caminho. O melhor caminho é buscar ajuda adequada. Na verdade, quando a pessoa se suicida, na maior parte das vezes, ela não está tendo um ato fútil, num momento passageiro, aonde ela se desgostou da vida. Isso também acontece. Pela futilidade da vida de algumas pessoas, pelo materialismo, o indivíduo toma uma decisão desse tipo. Mas na maior parte dos casos, nós encontraremos sim a depressão na base. Alterações estruturais, de pessoas que carregam consigo sofrimentos que muitas vezes vêm da vida toda e que nunca trataram. A depressão tem a ver com a imaturidade. Por quê? Porque uma pessoa que não consegue lidar com os desafios da vida, com a demanda, com as exigências da existência, significa que ela se sente internamente incapaz de gerir aquilo que está acontecendo, né? Então, essa imaturidade faz com que ela veja os acontecimentos existenciais maiores do que a sua capacidade de enfrentamento. O imaturo psicológico e espiritual é aquele que não se prepara para determinados acontecimentos na vida, esperando que a vida seja um oceano de tranquilidade, para que ele seja uma ilha de paz. E quando isto não acontece, o imaturo se deixa levar pela desesperação, pelo aturdimento e tende a se perder um pouco ou muito no sentido emocional. Não é necessariamente porque ela não tem essa capacidade, mas é que ela se sente assim, porque ela se subestima, né? Ela se subavalia, ela se coloca para baixo. Isso decorrente da própria depressão, onde gerou todo aquele humor que fica deprimido, que fica caído, que fica sem interesse por nada, portanto, ela não consegue dar conta de tudo isso. Portanto, o imaturo é alguém que, despreparado para compreender e enfrentar e vencer as vicissitudes da vida, tende a se aturdir, podendo, inclusive, cair numa depressão. Na maturidade psicológica, a pessoa vê as coisas na sua realidade. Ela se percebe como capaz de enfrentar uma situação ou não, porque não é tudo que nós enfrentamos, não somos onipotentes. Então, a pessoa sabe que não pode fazer determinada coisa, não é por isso que ela vai se sentir menos importante. Isso não abala a sua autoestima. Na pessoa deprimida, não. Ela se subavalia por conta de não conseguir atingir um resultado, de enfrentar uma situação. Então, a maturidade vai refletir, sem dúvida, no comportamento que a pessoa está enfrentando de desvalia, de depressão. O que vulgarmente se confunde muito com depressão são estados emocionais passageiros ou de outras origens, como, por exemplo, o desgosto pela vida, as culturas do niilismo, da negação da vida, podem ganhar o aspecto de depressão. Mas quando a pessoa ela está efetivamente com depressão, ela precisa de tratamento médico. O que não quer dizer que ela não tenha um componente espiritual também. O componente espiritual diz respeito às suas razões mais profundas e também às influências espirituais. Portanto, para se chegar ao diagnóstico seguro da depressão, precisamos, mais do que examinar determinados sintomas aparentes, para que possamos mergulhar fundo no psiquismo da pessoa e poder concluir pela depressão ou não presente no seu quadro geral. O que acontece nesses quadros é uma alteração importante na neurofunção cerebral. Há uma perturbação nos neurotransmissores de tal ordem que o indivíduo não consegue
apenas pelo esforço, apenas pela boa vontade, vencer esse estado de desânimo, de prostração. Toda ajuda ética, nobre, é bem-vinda. Ajuda científica, psicológica, religiosa, filosófica e também a ajuda da família. Não basta que a família mande o depressivo procurar o tratamento adequado. O ideal é que alguém da família se interesse, se envolva e acompanhe este depressivo ao médico. Às vezes as pessoas começam a dizer, reaja, reaja, reaja. Como é que a pessoa vai reagir se ela não tem condições de reação? Ela precisa de ajuda. A depressão, como qualquer outra doença ou transtorno, está ajudando a pessoa a crescer. É como se fosse uma encruzilhada, não é? Onde ela não tivesse mais saída e ela é obrigada a parar e se recompor, a pegar um outro caminho. Então, a depressão ensinou alguma coisa para que ela saia daquela condição crescida e possa lidar com os acontecimentos da vida com mais maturidade. A casa espírita é, sem dúvida, uma das excepcionais alternativas para a prevenção e o tratamento da depressão. Porque o centro espírita ele é mais do que um educandário, ele é um verdadeiro ambulatório. As práticas espíritas, como o passe, a água fluidificada, a oração, a desobsessão, os trabalhos de estudo, o ambiente da casa espírita em si, oferecem o que nós chamamos da terapêutica complementar espírita. Através da orientação, das preleções, onde ela vai escutar ensinamentos elevados, de boa conduta, de saber que ela está sendo acolhida pelos benfeitores, que ela não está sozinha, porque muitas vezes a pessoa acha que está sem ninguém na vida. E, sobretudo, através do mergulho na estrutura do Evangelho, que propõe uma mudança comportamental, um novo olhar para a minha própria vida, a reconsideração de crenças limitantes que podem estar me gerando depressão. Como significar uma perda, por exemplo, que pode ter me determinado uma depressão, a perda de um ente querido, um filho, uma esposa, um pai, um irmão, uma alma muito amada, e eu deprimo. Então, quanto mais nos aprofundarmos, conhecemos o Espiritismo, maiores condições internas você tem para responder às vicissitudes da vida. O Espiritismo nos traz com preciosidade recursos para dar um novo significado a esses eventos infelizes, transformando-os em possibilidades de crescimento e, portanto, de reharmonização interna, e fazendo com que o indivíduo possa, melhor posto, eliminar as causas que geram a depressão. Mais do que isso, o Espiritismo nos coloca Jesus como sendo a plataforma fundamental que vai nos ensinar, no exercício da amorosidade, a vivenciarmos a experiência terapêutica mais incomparável que o ser humano pode ter na Terra, que é o exercício da capacidade de amar o outro como a si próprio. Porque lá encontramos outras pessoas, com elas nos unimos em pensamento, numa mesma vibração, buscamos alento, levamos conforto, nos unimos a outras criaturas e de lá saímos como que revigorados, reabastecidos para as lutas do restante da semana, do dia a dia. A depressão é um chamado para que possamos entrever novas possibilidades existenciais de nos colocarmos na vida. Amemos e busquemos a casa espírita como uma alternativa de apoio ao tratamento das nossas depressões, caso elas nos alcancem. Ninguém está no mundo a passeio e ninguém veio aqui sem um propósito. Mas ninguém vai encontrar o propósito para você. É você que precisa encontrar. É você que precisa responder qual o sentido da sua existência e qual a importância da sua existência para as pessoas que o cercam. Envie este programa para quem é importante para você. A depressão tem cura e ela começa com a informação. Por hoje, ficamos por aqui.
Eu espero por você no próximo Transição.